Olá, eu sou Paulo Steckel e esse é mais um vídeo do nosso vlog Ciência Espiritual. Hoje eu vou falar basicamente sobre consciência, mais especificamente sobre 5 hipóteses para explicar a consciência. Vamos lá? Antes de começar no nosso assunto, gostaria de agradecer às muitas pessoas que têm visto os vídeos, compartilhado, comentado e sugerido novos assuntos. Se você tem gostado, então curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e espalhe para todas as pessoas que se interessam pelos temas que a gente aborda aqui. O tema mente, consciência, espiritualidade em si sempre foi algo que me apaixonou muito desde criança. Mas especialmente há 20 e tantos anos atrás eu comecei a pesquisar exatamente a consciência, porque não tinha todas as respostas sobre esse assunto. Pesquisando descobri que não sou apenas eu, ninguém tem todas as respostas em relação à consciência. E o que eu vou falar nesse vídeo hoje é baseado num artigo que eu publiquei na semana passada no Steckel Blog, chamado Um Inventário da Consciência. Na verdade, ele é um estudo de 16 páginas originalmente e que foi colocado no blog. Mas aqui eu vou dar mais ênfase à parte final do artigo que fala de 5 hipóteses para explicar a consciência. Essas hipóteses foram definidas a partir dos meus próprios estudos de vários autores e aí eu fui classificando as explicações sobre a consciência e aí eu fui classificando todas as explicações para a consciência, sejam as que vêm da ciência, da filosofia, da espiritualidade, da visão sistêmica, e cheguei a 5 possibilidades. Elas podem se mesclar, elas podem ter variações, mas acredito que facilitam muito aqueles que pesquisam a consciência, sejam espiritualistas ou não. Quem quiser ler todo o artigo, um inventário da consciência, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Como ele é um artigo longo, mais técnico, então realmente, se vocês quiserem mais informações sobre o que eu falarei aqui, é o ideal. A primeira frase do artigo, inclusive, é: o que é consciência? Cada tipo de doutrina, religião, espiritualidade, filosofia ou ciência tem uma resposta praticamente diferente a essa pergunta. E nenhuma dessas respostas é realmente conclusiva. Na verdade, a consciência só é entendida pelo ser humano a partir de seus efeitos. Então, existe o caráter fenomenológico da consciência, que é como a gente percebe na própria experiência essa consciência. O aspecto fenomenológico necessariamente não é a explicação da consciência, mas a constatação de que há alguma coisa. Só que nós não podemos confundir os efeitos da consciência na nossa experiência com a própria consciência. Na realidade, existem 3 grandes visões sobre a consciência que se misturam na humanidade. Uma, que é a visão científica materialista de hoje, é a de que a consciência, a mente é a consciência que vem por ela, nada mais é do que o produto da atividade cerebral ou neuronal. Esse produto, na verdade, é chamado de epifenômeno. Então, a consciência, a mente, seria um epifenômeno dos processos neuronais, da bioquímica do cérebro, da bioeletricidade. Só que, como eu explico, inclusive no artigo Um Inventário da Consciência, isso não explica como nós realmente somos conscientes. Ou seja, tentar explicar a consciência a partir de eletricidade no cérebro, né, a bioeletricidade, através de processos químicos, né, nas sinapses, não explica como que esse conjunto de coisas biológicas se transforma em consciência. Inclusive, a dificuldade em explicar esse segundo aspecto
é chamado pelo filósofo da mente australiano David Chalmers de o difícil problema da consciência. Ele diz que o fácil problema da consciência é demonstrar as relações entre o estado consciente e o cérebro. Nas várias experiências, tomografia e outras experiências, eletroencefalograma e outros sistemas, em várias experiências científicas se conseguiu mostrar que há relações entre a consciência e o cérebro. Isso é o problema fácil, segundo Chalmers, demonstrar que há relação. O problema difícil, o The Hard Problem of Consciousness, como ele diz, é demonstrar como que isso se transforma naquilo que nós entendemos como consciência. Como que isso faz com que eu saiba quem eu sou, que eu sinta que eu sou o Paulo, que eu sinto que eu estou aqui neste momento, nesta câmera, gravando para vocês, e que eu não me confundo com o ambiente, não me confundo com a cadeira em que eu estou sentado, que eu não me confundo com a câmera que está na minha frente. Como que isso é produzido pelo cérebro se a consciência for um epifenômeno dele? Então, dentro de neurociência, esse é o grande problema a ser resolvido, e ainda sem solução. Para outros, a consciência, na verdade, é uma emergência de todo o sistema. Essa é a visão dos sistêmicos, inclusive. Ou seja, não seria necessariamente um epifenômeno, mas uma emergência a partir de vários sistemas que vêm desde os átomos, moléculas, células, órgãos e sistemas do corpo. Isso teria como uma propriedade emergente a consciência. É uma outra forma de explicação, ainda não espiritualista, na verdade, mas faz muito sentido. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela depois. E a terceira grande questão sobre a consciência vem da espiritualidade, que dá a entender então que essa consciência é gerada num lugar fora do corpo. Tem muitas doutrinas quanto a isso, mas trocando em miúdos, resumindo, seria essa a visão da espiritualidade em geral. Mas mesclando um pouco essa visão de espiritualidade com essa visão sistêmica de caráter emergente da consciência, existe uma antiga visão que vem desde os gregos, chamada panpsiquismo, e que é defendida por David Chalmers, esse filósofo australiano, que, como eu digo no artigo, é a visão de que a mente ou um aspecto semelhante a ela é uma característica fundamental e onipresente da realidade. Nesta visão, então, chamada panpsiquismo, a mente seria uma característica fundamental do universo. Não é necessariamente um teísmo, porque essa mente, na visão panpsiquista, não precisa necessariamente ser uma divindade, mas uma característica do universo. Quem desenvolve muito essa ideia de uma mente universal é o Dr. Larry Dossey, que já escreveu vários livros sobre consciência e mente una. E os livros dele eu recomendo que vocês leiam. Mas há uma diferença entre a ideia de panpsiquismo e uma chamada de panespiritismo, por um psicólogo transpessoal britânico chamado Steve Taylor, que é autor de uma obra chamada Spiritual Science, sem tradução para o português ainda, ou seja, ciência espiritual. Em um trecho do artigo eu falo o seguinte sobre isso. Muitos panpsiquistas atuais sustentam que a senciência ou a experiência subjetiva é onipresente, embora distanciam essas qualidades dos complexos atributos mentais humanos. Contudo, atribuem uma forma primitiva de mentalidade a entidades no nível fundamental da física, mas não a atribuem à maioria dos agregados, como rochas ou edifícios. Por outro lado, alguns teóricos históricos imputaram atributos como vida ou espírito a todas as entidades. O que é contestado por Steve Taylor, um psicólogo transpessoal britânico que, para contrapor-se a esta ideia, cunhou outro termo, panespiritismo ou panspiritismo, pode-se escrever também, porque vem do inglês panspiritism. Inclusive, para quem lê em inglês, eu recomendo o livro dele, Spiritual Science. Segundo Taylor, no seu próprio livro, panespiritismo ou panspiritismo vem de pan, que significa tudo ou todo, em grego, e espiritismo. Neste caso, significa todo espírito ou tudo é espírito. No que isso é diferente do panpsiquismo? Ele mesmo, no seu livro, explica isso. O panpsiquismo sugere que as partículas mais básicas da matéria têm alguma forma de ser interior e alguma forma de experiência. Não concebe uma força espiritual que permeia todas as coisas, incluindo o espaço vazio. O panespiritismo sugere que a força espiritual permeia todas as coisas, mas não necessariamente que as imbui em uma vida interior.
Na minha opinião, alguma forma de consciência ou sensibilidade e experiência só surge com as primeiras formas de vida simples. Essa é uma diferença crucial. Como eu digo no artigo, essa força espiritual que permeia tudo é compatível com a ideia de campo A, ou campo akáshico, criado pelo cosmologista húngaro Ervin Laszlo. Este campo permeia tudo, mas não necessariamente equivale a dizer que há uma vida interior em tudo. Para Laszlo, a principal qualidade do campo A é informação. É isto que ele transmite. Então, consciência é um processo, um nível acima do informacional. A confusão entre panpsiquismo e panespiritismo estaria exatamente aí. Para um panespiritista, a informação é um estágio subjacente ao estágio de consciência, sendo que este último não se manifesta em tudo. Para os panpsiquistas, informação e consciência permearia a tudo. É uma diferença importante de se entender. Mais adiante no seu livro, o Steve Taylor explica mais claramente essa diferença entre panespiritismo e panpsiquismo. Uma das principais diferenças entre panespiritismo e panpsiquismo é que o primeiro não sugere que todas as coisas tenham sua própria mente ou ser interior e, portanto, sua própria experiência. Minha opinião é que, embora a força espiritual esteja em todas as coisas, nem todas as coisas têm seu espírito individual. Ou, para ser mais claro, embora a consciência esteja em todas as coisas, nem todas as coisas são conscientes. Ou seja, nem todas as coisas têm sua própria consciência individualizada. Somente as estruturas, começando pelas células, que possuem a complexidade e a forma organizacional necessárias para receber e canalizar a consciência, são individualmente conscientes e individualmente vivas. Na minha opinião, esta é a função principal das células, facilitar a canalização da força espiritual em seres individuais. Uma célula atua como um receptor da consciência, de modo que até uma ameba tem seu próprio tipo muito rudimentar de psique e, portanto, é individualmente viva. E à medida que os seres vivos se tornam mais complexos, à medida que suas células aumentam em número e se organizam de maneira mais complexa, eles se tornam capazes de receber mais consciência. A essência bruta da consciência é canalizada de maneira mais poderosa através deles e eles se tornam mais intensamente vivos, com mais autonomia, mais liberdade e uma percepção mais intensa da realidade. É por isso que os seres humanos, com cérebros incrivelmente complexos e intrincados, são um dos seres mais conscientes, talvez ao lado de golfinhos e baleias, que a evolução já desenvolveu. Rochas e rios não têm sua própria psique, portanto não têm consciência individual. A consciência os invade, mas eles não são conscientes. Não podem porque não possuem células e muito menos cérebros ou sistemas nervosos para canalizar a consciência. Portanto, existe uma distinção entre seres conscientes individuais e a consciência como um todo. Os seres individuais ainda existem com células ou cérebros que canalizam a força espiritual onipresente para eles em diferentes graus. Há uma distinção entre coisas materiais que são permeadas pela força espiritual, sem ter suas próprias mentes interiores, e seres vivos, que são permeadas de força espiritual e também têm sua própria mente ou consciência interior. Essa é uma diferença muito importante entre panespiritismo, que é isso que ele falou agora, e o panpsiquismo. Feita essa primeira explicação, então nós podemos começar a falar das 5 hipóteses para a consciência. A primeira hipótese para explicar a consciência eu chamo de hipótese materialista. A hipótese materialista sobre a consciência, obviamente, se baseia no materialismo. Bom, como eu digo no artigo, o materialismo afirma que apenas a matéria existe, apenas ela é importante e tudo é explicável por ela. Por causa disso, que a hipótese materialista diz que a consciência é um produto do processo neuronal, ou seja, a mente seria um epifenômeno. E o que é um epifenômeno? Eu explico no próprio artigo. Ele é a condição de alguma coisa sobre ou acima do fenômeno, derivando de uma causa primária, sendo seu produto direto. A visão epifenomênica da neurociência diz que a mente é produzida por algum fenômeno que, neste caso, deduz serem os processos cerebrais, o fenômeno da mente. Então, nessa teoria, a mente é um epifenômeno das atividades cerebrais. Isso difere da corrente neurocientífica espiritual e da espiritualidade em geral, que afirma que a mente é um fenômeno por si mesmo, independente do cérebro.
a razão única ou causa de si mesma, sendo ela que manifesta o que chamamos de consciência. Então essa hipótese materialista, ela é, com certeza, totalmente ateia, não reencarnacionista, onde não há lugar também para o espírito. E então vamos para a segunda hipótese para a consciência, se chama hipótese metafísica. Também poderia ser chamada de hipótese vitalista ou hipótese espiritualista, né? Abarcando então a visão dos espiritualistas, dos espíritas, dos reencarnacionistas, aqueles que acreditam na noção de alma, de espírito. Na verdade, ela pode ter várias correntes, essa hipótese, né? Sobrepostas. Uma corrente teísta, ateísta, não teísta, reencarnacionista, não reencarnacionista, imanentista, transcendentalista. A mescla pode resultar em dezenas de vertentes. Todos esses termos, inclusive, eu explico no artigo. A principal ideia, então, da hipótese metafísica é de que a consciência se gera fora do cérebro, fora do corpo, inclusive. De que ela seria algo externo ao complexo neural. Uma força vital com existência independente não resiste a algumas investigações neurocientíficas, infelizmente, né? Isso significa que os dois lados possuem explicações completas, tanto a hipótese materialista quanto a hipótese metafísica, da forma como geralmente é manifestada. Não se pode negar que a consciência tem relação com os processos neurais, embora isso não signifique que o cérebro gere a consciência a partir de sua neuroquímica e bioeletricidade. Por outro lado, não se pode negar que a consciência é mais do que neuroquímica e bioeletricidade, como afirmam os metafísicos. Embora isso não signifique que haja uma força independente da qual o cérebro é só um retransmissor ou um captador. É necessária uma harmonização entre as duas ideias, que é o que parece, então, tarefa da próxima hipótese. Qual seria a terceira hipótese? A hipótese sistêmica. A hipótese sistêmica vem da visão sistêmica, que é parte do chamado pensamento sistêmico, que em si é um componente do chamado paradigma emergente. O pensamento sistêmico é uma forma de pensamento filosófico e científico que surgiu no século XX como uma contraposição ao mecanicismo reducionista, o materialismo cartesiano. Esse pensamento sistêmico teve alguns deflagradores, como, por exemplo, as descobertas da mecânica quântica ou física quântica, da própria física relativística, as novas ideias da biologia sobre a vida, com Maturana, Varela, James Lovelock, da teoria de Gaia, e inovações na medicina, nas ciências humanas. Tudo isso gerou esse pensamento sistêmico. Então, a partir daí, a visão sistêmica ela consiste na habilidade em compreender os sistemas de acordo com a chamada Teoria Geral dos Sistemas, de Bertalanffy. Ou seja, ter o conhecimento do todo de modo a permitir a análise ou a interferência no mesmo. O físico Fritjof Capra diz que o que hoje nós chamamos de visão sistêmica antes era conhecido como visão holística. Então, holístico e sistêmico, nesse caso, são sinônimos. A base da teoria sistêmica para se falar da consciência, então é a base da hipótese sistêmica, é a teoria da autopoiese, criada por Humberto Maturana e Francisco Varela, segundo a qual a vida tem uma propriedade natural de auto-organização e autorreprodução. Portanto, essa é uma visão não vitalista, mas é também não reencarnacionista. Nesse sentido, até poderíamos chamar essa hipótese de neurosistêmica também, porque não se opõe a algumas noções das neurociências. A hipótese sistêmica, então, defende a ideia de que a vida se autoproduz, se autorregula e se complexifica sem a necessidade de um Deus criador também. Capra afirma isso em seus livros. Então, para a hipótese sistêmica, a consciência seria uma propriedade universal, mas existente em vários níveis de complexidade. Seria o resultado do sistema, uma emergência dele, um conceito alternativo mais amplo que o de epifenômeno na hipótese materialista. Inclusive, sobre essa hipótese sistêmica, eu sugiro o livro A Visão Sistêmica da Vida, escrito pelo Fritjof Capra com Pierluigi Luisi. Steve Taylor e outros, eu mesmo considero a visão sistêmica da consciência, ou a hipótese sistêmica, como uma forma de pós-materialismo. Porque o materialismo em si, o cartesiano, ele tenta explicar tudo, inclusive a mente e a consciência, a partir de análise das partes, né? Sempre se divide em cada vez partes menores. Enquanto a visão sistêmica trabalha com a emergência de propriedades a partir de sistemas, de um todo, de sistemas complexos. Mas ambas ainda são, de certa forma, materialistas.
E aí chegamos à quarta hipótese, que eu chamei de hipótese neurometafísica. Então é um ganho em relação à segunda hipótese, que foi a metafísica. Um dos seus principais expoentes, eu diria, é um neurocientista cognitivo canadense chamado Mario Beauregard. Ele escreveu um interessante livro chamado Cérebro Espiritual, que existe em português. Ele afirma que a matéria não é tudo que existe e diz ainda que a estrutura materialista não é ciência. Interessante que ele é dualista, porque diz que mente e cérebro são duas coisas fundamentalmente separadas. E isso reacende o debate da dualidade mente-corpo. Neste livro ele diz coisas como, por exemplo, o cérebro, contudo, não é a mente, é um órgão apropriado para ligar a mente ao restante do universo. O universo é de cima para baixo, não de baixo para cima. A mente vem primeiro e cria a matéria. Não é a matéria que vem primeiro e cria a mente. Bom, essa afirmação do livro do Beauregard faz às vezes ele ser acusado de flertar com a teoria do planejamento ou design inteligente, né, o intelligent design, que nada mais é do que uma forma velada de criacionismo, né? Ou um teísmo velado. Claro que Beauregard é nitidamente teísta, ou pelo menos deísta, e não sistêmico em sua neurometafísica. Então não seria uma neurometafísica sistêmica. Interessante que até aqui, em relação ao propósito, já que para Beauregard existe um propósito no universo, um propósito para a existência da mente e da consciência, a hipótese materialista não vê propósito nenhum no universo. A metafísica vê, as hipóteses espirituais veem um propósito na existência das coisas. A visão sistêmica não vê necessariamente um propósito. E a neurometafísica, sim. Então há uma relação entre a hipótese materialista e a hipótese sistêmica, que não vê propósito no universo, e uma relação entre a hipótese metafísica e a neurometafísica, que também vê um propósito no universo. E o que diria a quinta e última hipótese? Eu chamei essa quinta hipótese de neurometafísica sistêmica. Como eu disse no artigo, a inclusão de uma visão sistêmica na hipótese neurometafísica agrega a ela a noção de emergência, permitindo resolver o problema da hipótese anterior, que é o dualismo. Se a consciência for considerada um processo emergente e complementar, resolvemos o paradoxo da dualidade, por ser complementar. Poderíamos chamar também essa hipótese de neurosistêmica espiritual. Ela harmoniza ideias da neurociência materialista, ou seja, reconhece a relação entre o cérebro, a mente e a consciência, mas também da espiritualidade, da visão sistêmica, da filosofia integral e de outras. Existem bons exemplos de cientistas ligados a essa última hipótese. Um deles seria o teórico de sistemas e pensador integral húngaro Ervin Laszlo, o psicólogo transpessoal britânico Steve Taylor também, que é citado várias vezes no meu artigo. Interessante que Ervin Laszlo, como eu falo no artigo, ele afirma que já os antigos místicos e sábios têm sustentado a existência de um campo cósmico que interliga tudo nas raízes da realidade e que conserva e transmite informação. Ele chama esse campo de campo A, de akáshico, que é um campo conhecido, né, como registro akáshico, que é integral e sistematicamente complementar com o que ele chama de campo M, ou campo manifesto, que seria a realidade que experimentamos no cotidiano. Então, como ele diz, existem dois campos. O campo manifesto, que é isso que nós percebemos aqui, desse modo impreciso, né, porque é relativo, né, baseado nos nossos órgãos dos sentidos, capacidade interpretativa do cérebro. E existe um campo de origem de tudo isto, que ele chama de campo A ou akáshico. Esse campo A, campo akáshico, é um campo tanto informacional quanto um campo de consciência. Mas aí, fazendo aquela diferenciação entre panpsiquismo e panespiritismo, é a questão de saber se ele entende esse campo de consciência, que é o campo A, como um campo de consciência individualizada ou não. Se o campo A for visto como um campo de consciência individualizada, é uma forma de teísmo. Se ele não for visto como um campo de consciência individualizada, mas como um campo que tem como propriedade emergir consciência individualizada, não chega a ser um teísmo, ou então pode-se chamar de um semiteísmo, porque esse campo não constituiria um ser, mas seria uma propriedade natural do universo. Tanto que Laszlo diz que o campo A é a constante e perene memória do universo. Claro que nessa última hipótese há um lugar para um teísmo ou um semiteísmo,
mas também para uma ideia reencarnacionista. Ainda nessa linha dessa última hipótese, Steve Taylor diz no seu livro Ciência Espiritual que, do ponto de vista espiritual, a consciência não emerge de arranjos complexos de partículas materiais, não está localizada em certas áreas do cérebro ou é produzida por certos tipos de atividade cerebral. A consciência não emerge da matéria porque sempre esteve na matéria. A consciência é uma qualidade fundamental que existe em todo lugar e em tudo, concordando com Laszlo. Da perspectiva panespiritista que ele apresenta, o cérebro não produz consciência, mas age como uma espécie de receptor que transmite e canaliza a consciência universal ou força espiritual que é equivalente a ela para o nosso próprio ser. A consciência não vem de lugar nenhum, apenas é. Os físicos não consideram necessário tentar explicar de onde vem o eletromagnetismo, a massa ou a gravidade. Eles são apenas construídos no universo. E o mesmo pode ser verdade para a consciência ou a força espiritual. De fato, a consciência pode ser ainda mais fundamental que as forças acima se assumirmos que ela realmente precedeu e deu origem ao universo. Aí entramos aqui na questão da pré-existência da mente ou da consciência, que é uma das bases para explicar a reencarnação ou o renascimento, por exemplo, e a pós-existência da mente, que é a vida pós-morte. Continua o Taylor. De acordo com o panespiritismo, não se trata apenas de termos consciência, mas de sermos consciência. E não é uma questão de termos consciência individual, porque compartilhamos a mesma consciência. Isso significa que somos essencialmente uma parte de uma unidade maior, ao invés de indivíduos separados. Essa unidade é a fonte do altruísmo e pode ajudar a explicar alguns tipos de experiências psíquicas, que aliás é a ideia também de Larry Dossey, no seu livro A Conexão da Consciência. Também é experimentado diretamente em algumas experiências espirituais ou místicas. Como eu digo no meu artigo, essa visão ela se aproxima de algumas ideias budistas tibetanas, especialmente a filosofia do Dzogchen, a grande perfeição, uma abordagem comum na tradição Nyingma do Vajrayana, chamado budismo tibetano popularmente, que se originou na Índia, né? E que, bom, eu tenho estudado o Dzogchen há bastante tempo já, e praticado também. Eu me lembro que uma conversa com o Lama Padmasambhava, muitos anos atrás, lá por 1994, quando ele não era nem Lama ainda, era apenas o Alfredo Avellini, um ex-professor de física da URGS, que tinha se tornado o principal discípulo de Shadutuku Rinpoche no Brasil. Em uma sessão de ensinamentos, depois de uma conversa informal, ele me compartilhou uma noção da semelhança que ele havia encontrado entre a ideia do Buda primordial, Adi-Buda, chamado Kuntum Zampo em tibetano, Samantabhadra em sânscrito, e a noção do Ein Sof, ou Ein Sof, como dizem alguns, dentro da Kabbalah. A ideia do sem limites, o aspecto mais profundo do divino, né? E me sugeriu que eu estudasse exatamente essas relações, e foi o que eu fiz nesses últimos anos, em décadas inclusive. E aí, comparando as duas coisas, eu cheguei às seguintes conclusões que estão em 2 parágrafos do meu artigo. Na Kabbalah, existe um conceito chamado Tzimtzum, que é contração ou constrição, segundo a qual, no momento da criação, Deus contrai sua essência infinita para permitir um espaço conceitual no qual um mundo finito e independente exista. O conceito é paradoxal, pois exige que Deus seja ao mesmo tempo transcendente e imanente. Ou, como sugerem rabinos não dualistas, o paradoxo só existe do nosso lado, de nossa percepção dualista, da perspectiva divina, só a unidade. Então, isso na Kabbalah. No Dzogchen, se pressupõe uma base não dual, tanto para a experiência quanto para a realidade. Mesmo não sendo uma filosofia teísta, é uma filosofia imanentista, nascida provavelmente na Índia no início da era cristã. O Dzogchen diz que uma consciência não dual de caráter paradoxal, Ripa, ou sânscrito Vidya, é o estado de autoperfeição de todos os seres. Isso não deve ser confundido com o monismo ensinado, por exemplo, por Amit Goswami em seu marqueteiro ativismo quântico, como eu digo. O não dual não é imanente, nem transcendente, nem ambos. Os extremos devem ser refutados, como diz o filósofo budista Nagarjuna. Alguns dizem que o Dzogchen é um método para o reconhecimento da pura imanência, análogo ao teorizado por Deleuze, e a noção de Spinoza de que o processo da produção da vida está contido na própria vida.
algo que flerta muito com a atual visão sistêmica, com Maturana e Varela. E no budismo, interessante ainda é a noção de contínuo mental para explicar a mente e a consciência. Então a visão espiritual do budismo não é da existência de um espírito que encarna num corpo, que é, por exemplo, a visão espírita e de outros, né? A ideia de contínuo mental é de que a mente é formada de processos e eles têm uma continuidade, uma conexão causal entre si, né? Isto está dentro do conceito budista de Pratitya Samutpada, ou a originação interdependente, em que uma coisa sempre tem como causa uma coisa anterior e assim ad infinitum para o passado ou para o futuro. Então a ideia de contínuo mental, campo A, o campo akáshico de Laszlo, e mente una de Laredosey, por exemplo, essas três noções podem explicar a consciência de um modo novo. Então Buda, Laszlo, Dosey, três mentes brilhantes, na minha opinião, as duas últimas separadas da primeira por 2.500 anos. Então o campo A de Laszlo é um campo informacional que conecta tudo em todos os tempos. Na verdade, da perspectiva total, o passado e o futuro não existem, mas um presente contínuo, que se assemelha à visão de contínuo mental, temporal, do Dzogchen e do budismo em si. Se a perspectiva é de nós para o campo A, o vemos como mente una, alguns como Deus, Buda primordial, seja lá o que for. Se a perspectiva é do campo A para nós, uma perspectiva que apenas seres iluminados poderiam ter, como diz o budismo, o vemos como contínuo mental, como consciência primordial da qual fazemos parte integralmente. Então é uma questão de perspectiva muitas vezes. De qualquer forma, a consciência seria então o fundamento do universo. Manifesta-se em vários níveis de complexidade, desde cognições atômicas, moleculares e celulares, até a cognição corporal cerebral e mais além como mente e consciência superior. Então aqui é importante separar cognição de consciência. Cognição é um termo que tem sido escolhido por filósofos sistêmicos e outros para definir estágios inferiores da consciência, né? A consciência dos átomos, das moléculas, das células, de órgãos, isso seria cognição. A consciência do corpo, inclusive, aquela subconsciência que nós temos, né? Aquele escaneamento que o nosso cérebro faz no nosso estado corporal para manter a homeostase do organismo é chamado de cognição, não é consciência. Consciência, então, é um termo que é guardado para uma situação em que há autorreferência, a ideia de um eu, portanto, que é uma percepção específica do conjunto e um certo destacamento deste conjunto, que é, inclusive, a visão criticada pelo Buda da noção de um eu permanente. Isso, inclusive, é uma propriedade emergente da consciência. Mas, na verdade, o que o Buda criticava nem era isso, era o quando isso se torna um apego, uma fixação. E nós não só nos destacamos do universo, como nos consideramos separados dele. Essa é a grande contestação do Buda. Mas a consciência, então, baseado nessa última hipótese, seria uma propriedade emergente do universo em vários níveis, que vão desde a cognição mais simples até a consciência superior. E talvez algo muito além de nós, como o próprio Buda sugere, de que existe um estado de consciência, que então se chama de iluminação, né? Que é muito superior ao que nós já temos. Então, nesse caso, nós teríamos a consciência em três níveis. O nível de cognição, que é bem mais básico. O nível de consciência que nós já conhecemos na humanidade. E um nível superior, uma espécie de supraconsciência, até usando um termo de Aurobindo. Na verdade, é um assunto muito complexo. E é interessante que tenhamos essas 5 hipóteses, né? Não sabemos para onde se encaminha essa pesquisa, mas eu acho que a visão sistêmica de que a consciência é uma emergência é promissora. Mas também a ideia de que a consciência, a mente, é uma propriedade fundamental do universo, que se manifesta desde cognições até consciência e consciência superior. Acho que esses 2 elementos devem nortear a pesquisa no futuro. Espero que tenham gostado. Isso foi só uma pincelada sobre o artigo que eu escrevi, que se chama Um Inventário da Consciência, que eu recomendo para vocês. Vejam o link na descrição do vídeo. Se gostarem, então compartilhem, se inscrevam no canal, façam comentários, críticas, sugestões e nos vemos na próxima semana com mais um vídeo interessante. Muito obrigado!